Olá pessoal, Yuri que desenha aqui, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e sejam igualmente bem-vindos a esse que deveria ter sido o primeiro vídeo, mas não foi, ele é o terceiro ou quarto vídeo, mas o vídeo de hoje é muito importante por vários motivos, mas eu acredito que o principal seja o tema desse vídeo. Sem muita enrolação, vocês já viram o título. No título, né? Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer? Esse vídeo é muito importante por vários motivos, mas eu acredito que o principal seja o tema. A psicóloga Fernanda Carvalho, lá do Rio de Janeiro, me procurou com uma ideia que eu achei sensacional, eu topei na hora. Você já sabe o que é, você viu o título do vídeo, né? Estamos falando sobre a ansiedade. Muita coisa de ansiedade já tem aí. Na verdade, não é assim que essa frase deveria ser, né? Como é que a gramática funciona? Já tem muita coisa na internet sobre ansiedade, muita gente falando sobre o assunto, mas segundo a fé, a maioria dessas coisas não é bem verdade, ou pelo menos não é assim para todo mundo, né? Muita gente fala da própria experiência e não de uma maneira clínica, de uma maneira profissional. Não faço ideia porque eu não sou psicólogo, mas a Fernanda é, e é justamente por isso que ela está criando um projeto chamado Rosa no Cinza. A ideia dela é levar um pouco de rosa, um pouco de cor para a vida cinza das pessoas que vivem e que sofrem de ansiedade. E ela me procurou pedindo por uma mascote, um personagem que pudesse ser a representação da ansiedade, uma coisinha, um personagemzinho fofinho, e eu fiz e eu gostei demais. Eu gravei o processo de criação dessa personagem e vou continuar gravando porque a gente está no meio do caminho. Tivemos algumas reuniões para que ela pudesse me passar também o que é a ansiedade, já que muita coisa não está correta, eu também precisava dessa informação. Ela me deu bastante orientação e a gente foi criando de alguma forma esse personagemzinho junto e eu vou mostrar para vocês agora. Ó, fica ligado aqui. Não sei por que eu fiz isso, eu só... E sim, antes de tudo, eu ajustei a minha postura que estava torta e ninguém me disse. Bom, você acompanha aqui o processo acelerado dessa personagem da criação, né? Dessa personagem da ansiedade. A gente ainda não deu um nome para ela, eu acho que vai acabar sendo ansiedade mesmo. Uma pegada bem divertidamente, né? Onde cada personagem leva o nome da emoção que representa. E não sei se vocês sabiam, eu não sabia, mas a ansiedade é uma emoção. Olha, vejam só, não uma doença. Eu acho que assim como ficar feliz o tempo todo, uma alegria sem motivo também não parece ser uma coisa de uma pessoa normal, uma tristeza constante, né, também não é saudável. Eu acredito que a ansiedade também tem aí de alguma forma o seu ponto positivo, né? Algumas das publicações que a Fernanda vem fazendo é justamente sobre saber ouvir a sua ansiedade, o que ela está tentando te dizer, ela está tentando te alertar. Ela me disse que a ansiedade é uma emoção que deriva do medo. E o medo, ele é muitas vezes benéfico, né? Se a gente não tivesse medo lá nos princípios dos tempos, lá na pré-história, a gente provavelmente não teria chegado tão longe na evolução, não teria chegado aqui onde nós estamos hoje, porque teríamos sido comidos por algum bicho maior do que a gente. Então o medo foi bom e ainda é bom, né? Se você tá com medo de passar num beco escuro, não passe. Bom, você tá vendo aqui, eu tô apanhando um pouquinho para fazer esse sapato nesse ângulo. Eu ainda não sei muito bem se eu me agradei dele, mas tá aí, tá feito. A ideia aqui é que a personagem ela deveria parecer um ponto de exclamação. Eu não sei se a gente conseguiu, ou algo como um asterisco, alguma coisa ali meio fora, meio agitada constantemente. Nos encontros que a gente teve online, né, a Fernanda me disse que a ansiedade ela tende a te levar para um pensamento futuro, né? Você está sempre pensando no amanhã, no que pode acontecer, numa prova que você tem que fazer, ou numa apresentação que você precisa, um trabalho que precisa ser entregue na segunda-feira e isso destrói o seu domingo, o seu sábado.
coisas desse tipo. E aí a gente pensou na expressão facial de alguém que percebeu que está atrasado. Então ela está sempre correndo, daí os sapatos, né, são uma característica interessante, como se fossem sapatos de corrida, já que a ansiedade está sempre em cima da hora, é sempre muito agitada e intensa. Eu fiz a primeira camada ali de um rascunho, de um esboço, só para definir um pouquinho das medidas, né, o shape que ela teria, e agora passei essa nova camada de rascunho por cima, dando um pouco mais de detalhe. Aí eu não gostei desse dedo, fiz um, ficou pior ainda, o terceiro ficou pavoroso, aí depois eu finalmente acertei um dedo mais ou menos aqui, eu falei, tá, vai ser esse mesmo. Bom, eu diminuo a opacidade e vou ali mais uma vez para os nossos valores, né? Aqui a minha ideia a princípio era só pintar esse bonecão todo, porque a personagem ela é cinza, então não teria mesmo como trabalhar com muita cor. E eu fui jogando só essa pintura cinza por cima. E eu sei, você deve estar pensando, por que você não usa aí de repente uma seleção ou uma como é que é o nome daquela ferramentinha ali que recorta? Porque vai pintando assim, né, aos pouquinhos, isso demora mais. É porque eu gosto, eu adoro fazer esse tipo de desenho, ver o rabisco surgindo na tela, eu acho isso maravilhoso. E para mim é muito satisfatório, eu gosto. Então eu fui pintando bem como se eu estivesse no papel mesmo, desenhando essa personagenzinha. Eu descobri nesse desenho que ela tá de roupa, apesar da roupa também ser cinza, né? Ela tá com uma blusinha que nos primeiros rascunhos a gente não tinha. E aqui ela está de roupinha e ela é um bichinho peludinho, redondinho, das perninhas finas. Eu fui passando bem, com calma nessa parte, para poder achar a silhueta. Eu acredito que é por aí, eu acho que essa era a minha intenção, era definir bem a silhueta desse personagem, o que era a parte que eu queria manter e o que eu queria tirar do meu rascunho inicial, e me preparando agora para colocar os volumes. Aconteceu aqui um pequeno problema na hora de gravar a minha tela, que eu simplesmente pulei uma etapa. Vocês vão perceber aí que vai ter um salto de uma etapa do desenho para outra, mas foi mal. Eu não sei o que aconteceu. Eu pensei que tinha colocado para gravar e não coloquei. Acontece. Eu também quero mostrar um pouquinho aqui, deixa eu cortar essa tela, deixar ela do tamanho que o meu computador não exploda, porque ele estava gritando de desespero enquanto eu desenhava. Eu fiz aqui, eu tirei um pouco da cor, né, do meu fundo ali, do meu rascunho, e comecei a fazer umas sombras de oclusão que eu achei que ficariam interessantes ali, onde uma coisa encosta com a outra, né? Não tinha ainda definido muito bem onde seria a minha iluminação, mas eu sabia que essas partes seriam mais marcadas de qualquer forma, porque era uma parte que eu já queria que fosse desse jeito. Então eu fui marcando e pintando esses pedacinhos, e aí a minha iluminação surgiu. Não é o indicado, tá? Não é por aí que a gente faz a ilustração, a gente sempre pensa na luz, pensa na posição, mas eu só fui fazendo e deixando acontecer. Ó, aí, viu? Esse é o corte que eu falei. Eu já tinha dado um segmento maior aqui na parte dos volumes. Vamos ficar sem essa parte mesmo. Vamos ficar sem essa parte aqui, mas eu vou fazer de novo, tá? Eu passo de novo várias vezes em cima dessas definições de luz e sombra que eu coloquei aí. Tá tudo bem blocado, né? Bem chapadão ali, só para dar uma noção. Aí eu apago, eu erro, eu volto e eu tô testando. Mas já dá para saber de onde vem a minha iluminação. Eu pensei numa iluminação frontal e joguei toda a sombra. Beba água, viu? Joguei toda a sombra para trás dela, ali na parte das costas, e a iluminação na frente. E eu achei bem desagradável ter que trabalhar com um bichinho todo cinza, porque eu não sou muito bom ainda nessa parte de volumes, e eu meio que resolvo tudo muito na cor. E foi desafio, mas eu gostei, apesar de ter sido desagradável no começo. Depois eu fui pegando o jeito e ficou mais ou menos como eu queria, como eu imaginava que ia ficar. Ainda usei bastante a cor no final para fazer alguns ajustes que eu acredito que eram
dessa etapa, que deveriam estar nesse momento, mas eu não consegui chegar tão bem quanto eu cheguei no final com as cores e acabou indo para lá, o que me sinaliza aqui uma nova direção para estudar melhor essa questão de valores e formas, né, volumetria e tudo mais. Aqui eu coloquei umas meias bem altas, né, para ela, porque só o sapato dela que é rosa. Essa é a grande sacada dessa mascotinha, é que ela é toda cinza, mas o sapatinho é rosa para combinar com o símbolo, né, do rosa no cinza, que é cinza com as pontinhas rosas. Eu achei que o sapatinho ficaria legal. Dando um charme aqui na iluminação, achei que estava bem apagado, então dá um pouquinho de luz aí para essa mãozinha dela, e foi nesse momento que eu pensei que essa luva poderia de fato ser uma luva estilo Disney, né, com aqueles cartoons mais antigos, e a personagem ter a luvinha branca. Só que a essa altura eu já tinha tacado um monte de volume de cor escura e eu tava nessa dificuldade de como eu faria esse negócio ficar branco sem ter que mexer nesses volumes ou sem ter que mexer ali nas propriedades, né, da camada ou coisa desse tipo. Só ignorei completamente essa parte, fui pintar esse dentão gigantesco que ela tem, e esses detalhes da boca, que foi, eu posso dizer, uma das partes que eu mais gostei de fazer, foram esses olhos e essa boca da ansiedade. Ela é uma personagem peludinha, né, pensada também para ser aí de repente uma pelúcia, e eu acho que eu consegui. Aí nesse momento eu estava atacando um brush que dá uma certa desfocada, não gostei e voltei a fazer tudo de novo, né, deixando os valores e essas medidas menos embaçadas, aí, mais definidas nesse momento. Um pouquinho mais de luz aqui, um pouquinho de luz ali, e eu tô doido para ir para a cor. Na verdade, nesse momento eu já estava enlouquecido aqui, querendo logo colorir esse bichinho, e se eu não me engano é isso que eu vou fazer agora. Exatamente, foi difícil achar um pouquinho ali o tom do rosa, ele ficou meio esquisito a princípio, mas aí depois eu fui me ajustando, tentando trocar ali as camadas para ver onde eu chegaria. Aqui no meu monitor, olhando, parece laranja. Ah, melhorou. Ficou meio laranja, né? E foi esse laranja que me deu a ideia de fazer esses olhos com algum certo tipo de reflexo, né, do que ela poderia estar vendo, porque ela é uma personagem cinza, mas o mundo à sua volta não é, por mais que ela não perceba, tudo tem a sua cor, né? O sapato não é a única fonte de cor desse personagem. Eu também dei um certo tom avermelhado para os lábios da nossa ansiedade, e depois eu achei que ficou vermelho demais. Ficou bem esquisito, na verdade, ficou parecendo um sapo, e então eu fui lá e dei uma reduzida nessa parte que não ficou tão legal assim. Eu estava pensando em colocar um símbolo ali, de repente, né, o A de ansiedade, mas não sei, não me agradou muito. Eu deixei ele ali para ver se eu me convencia de que era uma boa ideia e fui fazer aqui uns pelinhos para ela, mas no final das contas não ficou lá do jeito que eu queria, não deu o efeito que eu imaginava, eu só desisti dessa ideia. E às vezes é melhor o simples, né? E aqui eu tô reduzindo um pouco essa cor toda que eu coloquei nessa boca, deixar um pouco menos saturado, e vamos aí para uma mãozinha, de repente fazer essa mão ficar um pouquinho mais clara, né, branquinha. Ela tem um efeito diferente, né? Parece que ela muda de cor dependendo do fundo, né? É uma dificuldade para mim aqui, que tenho meus probleminhas com cor, saber qual que é a cor exata do bichinho que eu tô desenhando. Eu não sei vocês, mas enquanto eu desenhava ela, eu tinha a nítida sensação de que ela era verde, mesmo eu sabendo que o personagem é cinza. Eu não sei se foi ali a referência dos Muppets, né, com o Caco, mas pra mim ela é um personagem verde, mesmo ela sendo cinza. Essa cor, ou essa falta de cor, me incomodou um pouco, então eu tentei jogar algum efeito ali no fundo, não deu certo. Pensei, ok, vou fazer uma luz aqui, uma luz natural vindo dela, como se ela estivesse aí num céu claro, né, num dia de sol. Mesmo que a expressão dela seja de terror, eu não quero a ansiedade num lugar ruim, porque ela não é um bichinho do mal, ela tá aí para ser uma amiguinha. Uma amiguinha para te
para te dizer mais sobre você mesmo, né? As coisas que você precisa saber sobre você. O autoconhecimento é importante. Então, essa foi a primeira etapa do processo de criação dessa personagem. Tô colocando aqui uma sombrazinha para dar um charme, mas é isso aí. Sombra preta não, por favor, vamos mudar essa cor, né? Porque tá um roxo, de repente, né? Ficou esquisito. Pronto, melhorou. Bom, essa é a ansiedade, eu desafinei quando falava. Essa é a ansiedade, tá aí o personagem e eu vou seguir com o design do personagem, vou criar alguns ângulos e formas para ela e você pode acompanhar tudo aqui no canal. Então, se inscreve, assina aí o sininho, clica no sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Deixa o like aí e compartilha esse vídeo de repente com o seu psicólogo, com a sua psicóloga ou com alguém que você conhece, que goste de desenho e que queira saber mais também sobre o Rosa no Cinza. E a gente vai se falando, é isso, valeu, até a próxima, tchau!